E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa nossa exploração de hoje. A gente vai destrinchar um documento de altíssimo risco lá do segundo século. É basicamente uma defesa legal e filosófica brilhante que foi apresentada diretamente na mesa do imperador romano. Mas, parando para pensar, por que o Império Romano executaria seus cidadãos mais pacíficos? Para entender essa crise antiga, a gente precisa imaginar o perigo absurdo que esses primeiros cristãos enfrentavam. Eles eram ameaçados de execução sumária, não por cometerem crimes reais, mas simplesmente por carregarem um rótulo, um nome específico. Como é que o sistema de justiça mais famoso do mundo chegou a um ponto cego desses, né? Voltando um pouco no tempo, o cenário é o Império Romano, ali por volta do ano 155 d.C., bem durante o reinado do imperador Antonino Pio. Em meio a esse clima super tenso e de perseguição, surge uma figura improvável, um filósofo chamado Justino Mártir, que decide pegar na pena para intervir. Justino atua aqui quase como um advogado de defesa audacioso. Ele escreve uma apologia, que é basicamente uma argumentação lógica e fundamentada, e submete isso ao homem mais poderoso do planeta, exigindo um julgamento justo para um povo que já nascia condenado. É uma jogada, assim, incrivelmente arriscada. Entrando na nossa primeira sessão, o apelo à justiça imperial, exigindo um julgamento baseado em ações, não em um nome. Para começar a construir essa defesa formidável, a estratégia inicial de Justino é mirar direto no ponto de maior orgulho de Roma, a dedicação deles à justiça e à razão. E ele já chega com os dois pés na porta com essa declaração: Vós podeis matar-nos, mas não condenar-nos. É muito forte. Ele joga a responsabilidade de volta para o imperador, deixando super claro que executar inocentes não diz nada sobre as vítimas, mas mancha para sempre a integridade moral dos juízes. O ponto-chave do Justino é escancarar o quanto o tribunal romano estava sendo irracional. A mera confissão do nome cristão já era tratada como um crime capital. Nenhuma investigação sobre conduta, roubo ou violência era feita. Era pura e simplesmente uma condenação baseada num preconceito totalmente cego. Avançando para cidadãos pacíficos e exemplares, os melhores aliados de Roma para a paz. Bom, para combater um preconceito tão enraizado, qualquer bom advogado convoca testemunhas de caráter. E é o que ele faz, detalhando minuciosamente o comportamento real dessa galera no dia a dia do Império. E olha só a diferença bizarra entre a ficção e a realidade. De um lado, as acusações romanas de que eles eram ateus, rebeldes perigosos e imorais. Do outro, a realidade monótona, mas super virtuosa, de pessoas focadas em pagar seus impostos direitinho, praticar caridade e amar o próximo. Eles eram literalmente os cidadãos ideais que Roma deveria premiar, e não executar. Ao citar a famosa frase de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Justino desarma a maior paranoia do Estado. Ele garante ao imperador que a lealdade a um reino celestial não ameaça de jeito nenhum a ordem pública terrestre. Na verdade, por não buscarem poder político, eles se tornam os melhores aliados para manter a paz civil. Chegamos numa parte fascinante, a ilusão dos demônios, invertendo a narrativa da mitologia pagã. É aqui que a argumentação sofre uma reviravolta daquelas. Justino cansa de ficar só na defensiva e parte para o ataque. A reformulação que ele propõe é radical. Ele acusa frontalmente o panteão romano. Para ele, deuses como Zeus não são divindades coisíssima nenhuma, mas sim demônios enganadores que incitam o ódio e manipulam a sociedade para perseguir a verdade. É uma acusação pesadíssima contra as instituições religiosas do Estado. E para a elite romana entender o recado de vez, ele faz um paralelo genial com o reverenciado filósofo grego Sócrates. Ele mostra que a história está se repetindo. Assim como Sócrates foi executado por usar a razão contra falsos deuses, os cristãos agora estão sofrendo violência pela mesma causa. Ele usa uma linguagem intelectual que o imperador seria forçado a respeitar. Isso nos leva à razão universal, ou logos, unindo a filosofia grega à teologia cristã. Essa ponte filosófica prepara o terreno para o argumento mais sofisticado de toda a apologia. Ele traz para a mesa o conceito de logos, a razão universal. A sacada dele é argumentar que o logos encarnado é Cristo. Então, qualquer pensador do passado que tenha vivido guiado pela razão, como o próprio Sócrates que a gente acabou de falar, já possuía uma semente dessa verdade e estava meio que participando do cristianismo. É uma forma magistral de validar a filosofia antiga, mas colocando a fé dele no topo.
E ele vai ainda mais longe, afirmando algo que devia soar ultrajante na época. A ideia de que os maiores pensadores gregos, tipo Platão, na verdade leram e emprestaram seus conceitos dos antigos profetas hebreus, como Moisés. Com isso, ele quebra o preconceito de que o cristianismo era uma seita nova e esquisita e o posiciona como a herança das verdades mais antigas do mundo. Seguindo para a prova das profecias, a antiga evidência de cumprimento. Porque, só filosofia pura não ganha processo em tribunal. Para sustentar essas alegações gigantescas, ele precisava apresentar evidências concretas. Então ele constrói um caso todo baseado em profecias antigas cumpridas. Ele aponta para detalhes muito específicos, nascido de uma virgem em Belém, curar os doentes, mãos e pés transpassados, tudo isso previsto por figuras como Davi e Isaías centenas de anos antes. Para a mente da época, esse histórico intacto era a prova absoluta de um plano divino. Olha que genial esse argumento sobre a onipresença da cruz. Ele mostra que a estrutura da cruz, um símbolo que os romanos achavam repulsivo, está invisivelmente sustentando o próprio império. Ela está lá no mastro de um navio à vela, num arado e até mesmo no estandarte militar de uma legião romana. É como se ele dissesse, tá vendo? Vocês já usam isso e nem sabem. Quase acabando, vamos para os rituais revelados, desmistificando os encontros secretos. Caminhando para o encerramento da defesa, Justino precisava dissipar de vez aquela nuvem de fumaça e fofoca em torno dos encontros fechados dessa comunidade. Com uma transparência total, ele detalha o processo de iniciação. Primeiro, jejuar e orar. Segundo, ser levado a um lugar com água, lavar-se e por aí vai. Fica claríssimo que não tem nenhuma magia perigosa rolando. É só um processo pacífico de purificação moral e dedicação à verdade. Nas suas considerações finais, a ironia vai lá no teto. Justino convida o tribunal a contrastar o culto pagão, aquele ato totalmente irracional de oferecer sacrifícios de sangue e bens materiais para estátuas que não sentem nada, com o culto cristão, que é focado em oração racional, agradecer e, principalmente, compartilhar riquezas com quem realmente precisa. E a gente encerra com essa pergunta provocativa. A verdade foi apresentada. Como a história julgará o império? Com as evidências na mesa, Justino deixa o imperador diante de um espelho bem incômodo, questionando as dinâmicas de poder e a bússola moral de quem julga. E deixa a gente pensando também sobre como lidamos com o que não conhecemos. Um baita documento, não é mesmo? A gente se vê na nossa próxima exploração.